E aí, meus manos, de boa? Estamos começando mais um vídeo. Se você caiu nesse vídeo, né, de paraquedas, aproveita e já dá um like aí, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu comentário, né, para ajudar aqui no engajamento do canal. E o tema do vídeo de hoje é esposa troféu. Talvez você não tenha, né, ouvido falar sobre isso, então eu vou dar um pouco do contexto para vocês entenderem melhor. Há pouco tempo, né? Não sei exatamente há quanto tempo, mas talvez aí há uns 2 ou 3 anos, tenha se iniciado um novo movimento, né, entre as mulheres que se chama justamente esse, esposa troféu, que é basicamente uma mulher que se diz, né, ser uma esposa troféu, meio que ela se apresenta como um prêmio para os caras que querem ter um relacionamento mais tradicional. E daí, né, já começa a confusão e a ilogicidade, porque quem deveria, né, dizer que ela é uma mulher, ela seria uma boa esposa, uma esposa troféu, ou uma mulher troféu, teria que ser o cara, mas no caso é ela que se intitula como uma esposa troféu, procurando ter acesso a um provedor, procurando ter acesso a um marido que tenha esse desejo de bancar e de ser o provedor do lar, né? Mas a primeira incongruência, que é bem interessante, é que o movimento feminista, que é o que dominou a nossa sociedade nesses últimos 30, 40, 50 anos, esse movimento, né, e essas mulheres que faziam parte desse movimento, diziam querer ter uma maior liberdade com relação a questões financeiras, ou seja, elas queriam ingressar no mercado de relacionamento ou queriam ingressar no mercado financeiro, queria ter acesso, né, a mais trabalhos e mais condições para conseguir ter grana. Só que aí recentemente acontece essa inversão, né, esse movimento de uma maneira contrária, incentivando as mulheres a serem esposas, né, dedicadas ao lar. Elas colocam esse rótulo de esposa troféu. Isso daí já mostra um pouco de incongruência, porque basicamente, principalmente aqui na Red Pill, tem muito a ideia de que as mulheres querem ter algum tipo de privilégio, mas assim que elas conseguem ter aquele privilégio, elas começam a fazer movimentos para conseguir ainda mais privilégios. É interessante que pessoas, né, da comunidade aqui da Red, como o Raccoon e alguns outros, já diziam isso há um tempo mesmo antes disso acontecer. Basicamente, eles diziam que quando as mulheres percebessem que essa questão de mercado financeiro, essa questão de capitalismo, essa questão de ser carreirista, traz muito o fardo da performance, traz muito essa questão de estresse, essa questão de muitas vezes até burnout, tá ligado? Traz muitas responsabilidades, elas começaram a querer retornar aos padrões comuns dos relacionamentos, sendo que elas, através do feminismo, quiseram alterar as paradas. Então, primeiramente, elas diziam que queriam igualdade, né, com essas questões de trabalho, só que aí elas começam a ganhar dinheiro e elas não querem dividir conta, elas não querem pagar nada e basicamente quando você entra, né, em um relacionamento, o dinheiro seu é o dinheiro dos dois, né, o dinheiro do relacionamento, enquanto que o dinheiro dela é totalmente dela para as coisas dela. Então você vê que não é uma procura por igualdade, não é uma procura por fazer os dois sexos serem vistos da mesma maneira. Na verdade, elas sempre quiseram, né, sempre procuraram vantagens e ainda procuram cada vez mais vantagens. E isso é muito incongruente porque, primeiramente, o estilo de vida que as mulheres vêm tendo mudou pra caramba. Então, não tem nenhuma mulher, ou tem muitas poucas mulheres com estilo de vida mais conservador, mas agora, nessa quinta, né, onda do feminismo, ou sei lá, sexta, não sei que onda, elas estão tendo essa postura de cobrar um comportamento tradicional dos homens, sendo que elas não são tradicionais. Logo, isso já apresenta outra ilogicidade, né? Outra incongruência. Outro ponto a se tocar aqui é que hoje em dia você ter um relacionamento sério ou ser até mesmo casado, ter um casamento,
não é nada interessante para nós homens, simplesmente porque as questões de leis, as questões sociais, as questões do Estado fazem com que todas as vantagens acabam sendo para as mulheres, enquanto que todas as responsabilidades vão ser do homem. Então, nesse modelo onde uma mulher se põe como uma esposa troféu, primeiramente você não sabe qual é o passado dessa mulher, tá ligado? Assim como acontece em muitas igrejas de uma mulher pegar uma quilometragem muito alta, ficar muito tempo aí rodando na mão dos cafajestes, mas depois ela simplesmente dá um jeito de esconder esse passado, dá meio que um delete nesse passado e vai para a igreja fingir, né, que é uma mulher conservadora ou uma mulher que é de Deus ali, que segue leis, né, religiosas e tudo mais. Mas simplesmente, na verdade, ela só fez esse movimento porque o VSM dela foi caindo, ela foi perdendo o nível de experiências que ela tinha, e daí simplesmente mudou de um modo de vida mais cheio de emoção para um estilo de vida onde ela quer alguém que banque as paradas para ela. Por justamente também, né, ela perceber que essa questão de empreender, essa questão de ir atrás do seu, é muito mais complicado do que ficar fazendo as coisas da casa, tá ligado? Não tô dizendo que não existe trabalho, não existe dificuldade em cuidar de uma casa. Eu estou dizendo que, via de regra, os trabalhos, principalmente se for braçal ou algo mais no modelo produtivo, né, é muito mais cansativo do que simplesmente cuidar da casa de alguém. Então, até porque, né, essa casa que essas duas pessoas estão morando, né, no caso o marido e a esposa, faz parte, né, tem uma parte que também é dela, então ela acaba ajeitando um ambiente que ela vai ficar muito tempo. Mas como eu estava falando, você não sabe qual é o passado dessa mina, você não sabe por que foi que ela fez essa mudança e se declara esposa troféu, tá ligado? Então, questões de relacionamento sério ou até mesmo casamento não é nada interessante para os homens atualmente. Então, nem faz sentido você, né, ser um desses caras que deseja ter esse tipo de relacionamento. Óbvio que os caras mais tradicons, mais tradicionais, os caras que ainda têm esse desejo de ter uma família, de ter uma esposa, né, do modelo tradicional, acabam muito mais facilmente caindo nessa armadilha. Porque justamente como eles têm esse interesse em ter algo mais tradicional, qualquer mulher que tenha tido o passado promíscuo ou tem algumas intenções por trás, além de ter um relacionamento mais sério, acaba conseguindo fisgar esse cara, acaba conseguindo manipular esse cara com muita facilidade. Sem contar que, mesmo ela dizendo ser essa esposa troféu, se algum cara for assumir ela, tiver, né, casar, acabar casando lá, no momento que ela não quiser mais ter esse relacionamento, depois de 1 ano, 2 anos, ela consegue sim se divorciar sem nenhum problema, tá ligado? E consegue ali arrastar metade dos bens do cara com uma facilidade muito grande. Então, acaba não sendo nada viável para os homens hoje em dia ter esse tipo de relacionamento que parece muito mais um sugar daddy, né? Um papai de açúcar. É muito mais uma questão de trocas financeiras do que literalmente algo mais tradicional. Até porque, para uma mulher conseguir ser bancada, né? Para um cara conseguir bancar essa mulher, esse cara tem que, no mínimo, ganhar uma quantidade financeira interessante para que os dois não passem necessidade. Não sei se talvez 7, 10 mil, né? Dependendo do local que você vive, talvez você fosse conseguir isso, mas esse número de 7, 10 mil reais é meio que 1%, tá ligado, da população. Então, não tem nenhuma viabilidade, não é viável para a maioria dos homens esse comportamento. É um comportamento até um pouco hipócrita, né, de que muitas mulheres que surfaram no feminismo nos primeiros anos de vida ali dos 18, 25 até os 28, que tinham ali muitas emoções, que gostavam ali de ficar com vários caras,
Depois que ela chega ali nos 30 anos, ela simplesmente se declara uma esposa troféu, vai para alguma igreja, vai para algum local onde tem esses caras mais tradicionais e consegue ter uma facilidade, né? Consegue ter privilégios de uma maneira muito mais rápida e sem esforço, porque simplesmente ela fez uma fachada ali, né? Que conseguia enganar. Então, essa questão de esposa troféu, para mim, parece muito mais um argumento de narrativa, parece muito mais uma forma de fingir ser o que não é para conseguir o que ela deseja, que essa procura de maior facilidade, né? Essa procura de maior vantagens para a vida dela. Então, apontando, né, todos esses problemas que estão ao redor dessa esposa troféu, como o passado dela, como as questões das leis estar sempre viradas mais para facilitação da vida da mulher, né? Essa questão de divórcio com muito mais facilidade e essa questão de que você vai vir com dinheiro e ela simplesmente vai lidar com as coisas da casa, né? Porque muitas vezes nem na verdade ela vai precisar fazer isso por conta que muitos casais, né, compram a comida ao invés de fazer, pagam alguém para limpar a casa ao invés de limpar. Então, fica uma ideia muito atraente para as mulheres e simplesmente um pesadelo para os homens. Então, não caia nessa onda de esposa troféu, tá ligado? Se você abrir bem os olhos, você vai perceber que isso vai aumentar com muito mais vigor, isso vai aumentar com muito mais influência, né, nas mídias sociais. E é uma previsão que os caras da Red Pill aqui faziam há um tempo atrás, que era basicamente isso. No momento que as mulheres perceberem que o feminismo vai dificultar a vida delas, elas vão se posicionar como tradicionais. E isso é um reflexo, né, desse tal de esposa troféu que tanto está sendo falado ultimamente. Então não caia nessa, isso daí é muito mais facilmente uma armadilha do que realmente algo legítimo. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa aí o sininho, se inscreve e até o próximo vídeo, é nóis!